E aí, beleza? Na pequena cidade de Harlow, o jovem Craig mora com seu pai, que tem estado em um constante estado de melancolia desde que sua esposa faleceu. Eles vão à igreja juntos todos os domingos sem falta, e Craig frequentemente tem permissão para ler a Bíblia para todos como parte do culto. É durante uma dessas muitas missas que o bilionário antissocial Sr. Harrigan nota Craig e mais tarde decide fazer uma visita para fazer uma oferta de emprego. Como sua visão está falhando, ele quer contratar o garoto para ler livros para ele. Craig não tem certeza do porquê de ter sido escolhido em vez de outras crianças da cidade que são mais inteligentes ou melhores leitoras, mas ele não vai deixar passar a oportunidade de levar um dinheiro extra para casa. A mansão de Harrigan fica nos arredores da cidade e Craig caminha até lá 3 vezes por semana para ler para Harrigan e beber chá preparado pela governanta Edna. Alguns dos livros são avançados para a idade dele, mas Craig lentamente aprende a entendê-los e aproveita as discussões filosóficas que eles trazem à tona. Ele também gosta de olhar os cômodos chiques da mansão e a coleção de flores de Harrigan, mas há um armário trancado no qual ele não tem permissão para olhar porque, segundo Harrigan, está cheio de segredos terríveis. Às vezes, Craig também faz pequenos bicos pela casa, como tirar a neve da varanda com uma pá, mas quando se trata de jornais, o próprio Harrigan os lê para se manter atualizado com as notícias financeiras. Quanto mais tempo Craig passa com ele, mais curioso ele fica sobre o passado do homem. Então, numa tarde, ele finalmente cede e o pesquisa no Google. Acontece que Harrigan costumava ser um empresário conhecido por ser implacável e por suas aquisições hostis, o que significa que ele não é muito querido em geral. Ele nunca se casou ou teve filhos, e os poucos parentes que ele tem também não se dão bem com ele, o que significa que ele vive uma vida muito solitária. Como Craig sempre se sentiu culpado pela morte de sua mãe, ele simpatiza com Harrigan mais do que deveria. Agora que está trabalhando para ele, Harrigan envia um cartão com um bilhete de loteria no Dia dos Namorados, Ação de Graças, Natal e no aniversário, mas ele nunca ganha nada. 5 anos se passam e, enquanto Craig se torna um adolescente, sua idade nunca o impediu de continuar indo à casa de Harrigan 3 vezes por semana para ler, tendo faltado apenas um dia quando pegou gripe. Embora estivesse doente na época, ele ainda se sentia culpado, pois suspeita que o tempo que passam juntos seja o ponto alto da semana de Harrigan. Como Harlow não tem uma escola de ensino médio, Craig deve pegar um ônibus para a cidade mais próxima todos os dias quando finalmente chega a hora de frequentar. É um grande choque para um garoto de cidade pequena como ele aprender sobre as panelinhas e as regras sociais, especialmente porque a maioria dos moradores locais tem telefones e ele não, mas ele ainda consegue fazer alguns amigos. A parte mais chocante de seu primeiro dia, no entanto, é ser abordado por um valentão chamado Kenny, que espera que Craig engraxe seus sapatos no banheiro, porque esse é o trabalho dos novatos. Ele se recusa e quando a conversa deles se torna uma discussão, a senhorita Hart vai verificar o que está acontecendo. Mas Craig não é um delator e diz a ela que está tudo bem. Infelizmente, Kenny não vê isso como um bom gesto. E assim que a professora vai embora, ele ainda promete a Craig momentos difíceis no futuro. Quando chega em casa depois da aula, ele não menciona o incidente ao pai e pede um telefone em vez disso, mas o pedido é negado. Na próxima vez que Craig vai à casa de Harrigan, ele pergunta se ele já encontrou valentões ou pessoas que tentaram se aproveitar dele no trabalho. Harrigan explica que sim e que lidou com todos eles de forma dura. Alguns meses se passam e quando chega o Natal, Craig ganha 2 presentes maravilhosos. Seu pai finalmente dá um telefone e o bilhete de loteria de Harrigan rende $3.000. A primeira ligação dele é para Harrigan para agradecê-lo pelo presente e ele explica que é apenas um pequeno gesto que ele faz por todas as pessoas que chama de amigo. Ter um telefone permite que Craig se sente com os garotos populares e se conecte com uma garota bonita por quem ele tem uma queda. Fazer novos amigos não o impede de continuar indo à casa de Harrigan, e isso leva o velho a perguntar por que ele continua vindo mesmo podendo ter uma vida social agora. Então Craig explica que não vem por algum senso
senso de obrigação, ele genuinamente gosta do seu tempo na companhia de Harrigan, o que o faz chorar. Depois de ouvir uma pergunta tão triste, Craig convence seu pai a não colocar todo o dinheiro da loteria em seu fundo para a faculdade e usa parte dele para comprar um telefone para Harrigan. No começo, o velho não o quer porque tem medo de ficar viciado naquilo e é por isso que ele também não tem uma TV ou um rádio, mas muda de ideia rapidamente quando Craig mostra que ele pode acompanhar o mercado de ações e as notícias em tempo real, em vez de ter que esperar pelo jornal do dia seguinte. A partir de então, durante cada visita, Craig ensina a Harrigan novas maneiras de usar o telefone antes de eles pularem para a leitura. Isso inclui configurar a mensagem da sua caixa postal e escolher um apelido, que é Ray Pirata, porque os jornais costumavam chamá-lo assim. Ele também pergunta a Harrigan qual é a sua música favorita para colocar como toque. Conforme as semanas passam, Harrigan fica viciado no telefone e às vezes ignora a leitura de Craig, mas felizmente é fácil colocá-lo de volta nos trilhos. Craig começa a se preocupar um pouco quando ele passa a precisar de um tanque de oxigênio para dormir e se pergunta por que Harrigan escolheu morar em uma cidade tão pequena, longe de cuidados mais avançados, levando-o a confessar que queria morar em um lugar onde as pessoas não pedissem coisas. Em troca, Craig explica que adoraria se mudar para a cidade grande para se tornar roteirista. Harrigan não aprova porque sempre há inimigos entrando no seu caminho nesse tipo de negócio e faz ele prometer que, se seguir esse caminho profissional, eliminará quaisquer inimigos com pressa e sem nenhuma culpa. Craig fica impressionado com o fato de que Harrigan ainda consegue se manter com poder, mesmo neste estado enfraquecido. Mas ele também se sente mal por ele, porque encontrou uma gaveta cheia de bilhetes de loteria, o que significa que ele não tem muitos amigos para os quais enviá-los. Alguns dias depois, ele vai à mansão, enquanto Edna está de folga e entra sozinho depois que Harrigan demora muito para abrir a porta. Infelizmente, não é o telefone que o está distraindo, mas algo pior. Harrigan morreu em sua cadeira com o telefone na mão. É uma imagem perturbadora e atinge Craig com mais força quando ele pega o telefone e descobre que Harrigan estava prestes a ligar para ele. Chorando, ele liga para seu pai pedindo ajuda antes de honrar a vida de Harrigan com sua citação literária favorita. Uma ambulância e a polícia chegam para cuidar de tudo, e quando Craig chega em casa à noite, ele está tão cansado que não percebeu que trouxe o telefone de Harrigan consigo também. Como uma despedida final do seu melhor amigo, Craig envia uma mensagem de texto para o telefone de Harrigan dizendo que sentirá falta de suas tardes juntos. No dia do funeral, não comparecem muitas pessoas, mas Craig ainda lê uma passagem da Bíblia e coloca o telefone de Harrigan dentro do terno que vestiram no corpo. Ele é enterrado perto da mãe de Craig, que é visitada semanalmente pelo pai dele. Mas o próprio Craig só veio uma vez porque seria aceitar que ela se foi para sempre. Após o fim do enterro, ele recebe um envelope do homem encarregado das finanças de Harrigan com uma carta do velho explicando o que ele deixou em seu testamento. Embora Harrigan não aprovasse a escolha de carreira de Craig, ele ainda queria apoiá-lo. Então deixou $800 mil em um fundo fiduciário para cobrir a faculdade e qualquer trabalho de pós-graduação que ele pudesse escolher. A parte mais chocante é um PS dizendo que Harrigan também sentirá falta das tardes deles juntos, como se respondesse à mensagem de texto, e embora ele queira achar que é coincidência, não consegue parar de pensar nisso. Mais tarde, durante uma noite de tempestade, ele liga para a caixa postal de Harrigan e deixa uma mensagem agradecendo pelo presente, mas também admitindo que o devolveria se pudesse ter seu amigo de volta, porque sente falta dele. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra a mensagem mais assustadora em seu telefone. De alguma forma, Harrigan respondeu sua mensagem, embora a resposta seja apenas um monte de letras aleatórias. Surtando com a ideia de que podem ter enterrado Harrigan vivo, Craig pede ajuda ao pai, mas ele explica que isso é provavelmente um brincalhão que clonou o número. Harrigan não pode estar vivo, porque o hospital fez uma autópsia completa antes de liberar o corpo para o funeral. Essa explicação ainda não é o suficiente para Craig, que visita o cemitério e liga para o telefone de Harrigan, apenas para surtar novamente quando ouve o toque vindo do seu túmulo. Depois disso,
isso, ele vai à casa de Harrigan e toma chá com Edna, que confirma que Harrigan também deixou algum dinheiro para ela e para o jardineiro. Ela também concorda que ele era um bom homem, mas você não gostaria de tê-lo como inimigo. Por exemplo, o jardineiro anterior roubou dele e Harrigan o fez se arrepender disso. Após se recusar a oferecer detalhes, Edna permite que Craig leve algo para que ele possa se lembrar de Harrigan, e ele leva uma das flores favoritas dele. Logo em seguida, a casa de Harrigan é colocada à venda, e Edna tem permissão para ficar enquanto isso para cuidar do lugar. Quando se sente melhor, Craig volta para a escola, e realmente gosta de suas aulas, especialmente graças à senhorita Hart, que é uma professora incrível e solidária. Kenny não o incomoda muito mais e acaba sendo expulso por vender ervas no campus. Craig não foi quem o denunciou, mas Kenny ainda acha que sim. As coisas ficam ainda melhores quando Craig pode ir ao baile de inverno com a garota de quem gosta, mas a noite perfeita é arruinada quando Kenny aparece na escola novamente para espancá-lo por ser um delator e ameaça matá-lo se ele contar a alguém sobre isso. É a senhorita Hart quem o encontra momentos depois e ela suspeita que Kenny tenha feito isso, mas ele nega porque ele quer se formar sem se meter em mais problemas. Quando Craig chega em casa, ele se recusa a discutir o que aconteceu, levando seu pai a apontar que ele precisa conversar com alguém em vez de reprimir seus sentimentos. Seguindo esse conselho, Craig decide ligar para o telefone de Harrigan e compartilhar seus medos com a caixa postal. Na manhã seguinte, a cidade inteira é abalada pelas últimas notícias. Kenny foi encontrado morto. Craig não consegue parar de se sentir dominado pela culpa quando vê a família de Kenny de luto, percebendo que até mesmo os valentões têm pessoas que os amam. Ele não consegue parar de pensar nisso o resto do dia, e isso o mantém distraído durante as aulas. Então a senhorita Hart fala com ele depois da aula para confortá-lo e lembrá-lo de não se culpar. Como ela sempre foi tão compreensiva, ele traz à tona o assunto de fantasmas, e a senhorita Hart admite que não gosta de mexer com coisas como tabuleiros, ouija e afins, porque sua avó sempre ensinou que nem todos os fantasmas são sagrados. Mais tarde naquele dia, Craig visita o lugar onde o antigo jardineiro de Harrigan costumava morar, e um vizinho explica a ele que o homem acabou com a própria vida em sua caminhonete quando se tornou impossível para ele conseguir um novo emprego depois que Harrigan o demitiu. A curiosidade de Craig fala mais alto e o faz checar a dita caminhonete, apenas para ficar mais chateado quando encontra um bilhete de loteria lá dentro. Na saída, ele vê um grafite na porta da garagem que não foi terminado, mas era claramente um insulto a Harrigan. À noite, ele liga para o telefone de Harrigan para pedir que envie um sinal se ele realmente teve algo a ver com a morte de Kenny. E assim que desliga, seu telefone toca com o número de Harrigan e recebe outra mensagem que não faz sentido. No dia seguinte, Craig compartilha o que vem acontecendo com o padre local sob o segredo da confissão. Mas o padre concorda com o pai dele e acha que alguém clonou o número de telefone para uma brincadeira. Tentando fazer com que Craig se sinta menos culpado, o padre compartilha os detalhes da morte de Ken. Ele esteve bebendo muito naquela noite e quando tentou sair de casa furtivamente, escorregou e caiu, o que significa que foi um acidente. O que o padre não sabe, no entanto, é que a boca de Kenny estava cheia de graxa de sapato. O padre aconselha Craig a repensar seu relacionamento obsessivo com seu telefone, e ele faz exatamente isso, indo até a loja e comprando um modelo novo e atualizado. O atendente que configura tudo para ele explica que as mensagens estranhas poderiam estar presas no software, o que é conhecido como um fantasma na máquina. Todos os contatos são transferidos para o novo telefone, e quando Craig tenta ligar para Harrigan desta vez, não funciona, então ele presume que finalmente acabou. Assim que chega em casa, ele joga o telefone antigo no lixo, mas logo se arrepende e o coloca dentro de uma caixa cheia de pequenas memórias que ele esconde em seu armário. Com a tragédia de Kenny e sua amizade com Harrigan sempre presentes em sua mente, ele se forma no ensino médio e é aceito em uma universidade em Boston. No dia em que sai de casa, ele acha que pôde ver sua mãe se despedindo dele
ao lado de seu pai. A vida na universidade é, na verdade, ótima, e Craig adora estar cercado pelos assuntos que ama, mas não passa muito tempo antes que a tragédia ataque novamente. Uma noite, ele recebe notícias terríveis de seu pai. A senhorita Hart morreu em um acidente de carro causado por um bêbado chamado Dean. Devastado, ele volta imediatamente para casa para comparecer ao funeral da senhorita Hart e ficar de olho no julgamento de Dean, que tem o mais decepcionante dos finais. O cara teve muitas prisões por dirigir bêbado no passado e nem sequer tinha mais sua licença, mas ele consegue evitar a prisão mais uma vez, prometendo passar um tempo em reabilitação em vez disso. Esse resultado enfurece Craig, que corre de volta para o quarto da sua infância para recuperar sua velha caixa e, enquanto revira seu armário, encontra uma velha coroa de flores que sua mãe havia feito para ele quando ele era criança e que ele também escondeu depois que ela morreu. Nem mesmo essa pequena lembrança é o suficiente para confortá-lo, no entanto, e assim que encontra seu antigo telefone na caixa, ele liga para o número de Harrigan e deixa uma mensagem na caixa postal pedindo a morte de Dean. A ligação é feita num momento de fúria cega, e depois que ele se acalma e volta à sua rotina habitual, ele não consegue parar de se sentir culpado pelo que fez, constantemente pesquisando o nome de Dean no Google para ter certeza de que ele ainda está bem. Alguns dias depois, seu medo se torna realidade quando a morte de Dean aparece no jornal, embora a causa ainda esteja sob investigação. Determinado a descobrir a verdade, Craig dirige até o centro de reabilitação e finge ser jornalista para pagar um enfermeiro por algumas informações. Acreditam que Dean tenha feito isso a si mesmo porque foi encontrado no chuveiro com meia barra de sabonete entalada na garganta, e shampoo havia sido encontrado na autópsia, o que apontava para ele tê-lo engolido para facilitar a passagem do sabonete. O que torna o incidente ainda mais perturbador é o fato de que o sabonete era da mesma marca que a senhorita Hart usava, e o bilhete que Dean deixou para trás era uma citação da música favorita de Harrigan. Assim que o enfermeiro termina de dar os detalhes, Craig volta para o seu carro e tem um colapso total pelo fato de que ele é um assassino agora. Quando ele retorna à sua antiga casa mais tarde, ele encontra outra mensagem estranha de Harrigan e lembra que após a morte dele, ele finalmente deu uma olhada dentro do armário secreto e descobriu que o conteúdo era apenas lembranças da infância de Harrigan, especialmente de sua mãe morta. Craig acha que ele sempre foi tão solitário quanto ele e é por isso que ele continua tentando manter contato. Então ele visita o túmulo de Harrigan e se pergunta se aquelas mensagens eram sua maneira de dizer a Craig para parar. Depois de agradecer a Harrigan por tudo e pedir desculpas à sua mãe em prantos, Craig corre para a pedreira da cidade, considerando acabar com as coisas. Felizmente, ele sai antes de fazer algo estúpido e joga seu antigo telefone no rio em vez disso, permitindo que Harrigan finalmente descanse em paz. Terminando assim, O Telefone do Sr. Harrigan, filme de terror e mistério de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.